Paizinho, obrigada, Senhor, por esta manhã. Louvamos e exaltamos o Teu nome. Obrigada, meu Deus. Obrigada pelo Senhor ter enviado Jesus Cristo para nos salvar. Obrigada porque quando o Senhor, aprove ao Senhor que já fosse o tempo e o Senhor Jesus voltou para o Pai, mas Ele deixou uma promessa. Ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixo órfãos. Eu deixo com vocês o Espírito Santo. E Ele estará com vocês até a consumação dos séculos. Obrigada pela presença doce do Espírito Santo. Não nos deixa negligenciar essa presença. Aonde nós formos, a presença do Espírito está conosco. Nós te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus e se sentar. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos na série Discipulado e é muito importante. Você que está chegando para a igreja, você que é um novo convertido, você que já veio de outra igreja, é importante que você fale com o seu líder sobre o discipulado. E claro que hoje o discipulado, uma estratégia que o apóstolo teve, de ser dado pelas manhãs de domingo, porque era dado na célula. Mas, infelizmente, por conta de que alguns trabalham e às vezes não iam à célula, enfim, né? Não cabe a nós agora saber isso. Mas, por conta disso, o apóstolo achou melhor dar pelo domingo de manhã. Então, se você está chegando para a nossa igreja, você é um novo convertido, ou você veio de outra igreja, é importante você ver sobre o discipulado. Vai lá atrás, ver de onde começou, ver as primeiras lições, porque vai lá do básico mesmo. Vai falando sobre salvação, batismo, e às vezes lá na sua igreja, lá onde você congregou, na sua não, que agora você é Betel, amém? Mas lá onde você congregou, possa ter, o pastor entendia de outra forma, a Bíblia é uma só, né? Mas as compreensões aqui são diferentes, né? De repente alguém falou de uma outra forma. Como eu falei semana passada aqui, uma jovem me procurou falando que já estava decidida a vir aqui para Betel, mas tinha uma dúvida, porque onde ela congregava não se falava de dízimo, não se falava de oferta, e ela me perguntou sobre isso e a gente falou um pouquinho para ela sobre isso, mas é importante também perguntar para o teu líder. O discipulado ele está à disposição para a igreja e também você pode ir lá no canal da igreja e acompanhar. É importante. Você foi chamado no reino de Deus para crescer, né? A Bíblia mesmo diz isso. Alguém que chega para o Senhor é como um bebezinho. Ele vai ali, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Vai ser dado um leitinho, né? Como um bebê, primeiro é o leite da mãe. E o primeiro leite que a gente recebe realmente é do Pai, né? Daquele que não nos abandona, Ele que vem dar esse primeiro alimento. Mas depois também, Ele deixou para que os líderes agora comecem a engrossar mais esse mingau. E você precisa, e não só pelo líder ou pela igreja, mas você tem à tua disposição, olha isso, à tua disposição. Você quer resposta? Eu sou totalmente a favor da frase que diz que a Bíblia tem resposta para tudo. Mas, pastora, tem coisas que não está assim explícito, mas está implícito na palavra. Porque o próprio Espírito vai te revelar qual é a vontade dele, né? E, aliás, a lição 8 fala sobre o Espírito Santo. Nós vamos aqui juntos, né? Dissecar um pouco mais aqui sobre o Espírito Santo. Interessante que a gente louvou, né? Que a gente, se o Espírito está lá, eu quero estar lá. E, na verdade, Ele nos conduz. É muito interessante também, quando você vai ver na Bíblia, os apóstolos saindo para fazer a obra e o Espírito Santo os impediu de fazer. Naquele momento, não era para ir. Às vezes a gente tem dificuldade mas Deus não falou. Mas Ele tem um momento certo para todas as coisas, amém?
Então, o texto básico para a lição sobre o Espírito Santo é João 14, 26. João 14, 26. O pessoal da mídia, eu tenho, quando é o estudo, eu tenho mandado para vocês já os textos, porque para não ficar essa espera. Então, você já tem a sequência. Como é estudo, você já tem aí a sequência, né? Para a gente poder caminhar mais rápido. Eu já não tenho o dom de mestre, né? Então, já fica uma coisa mais, né? Tem gente aí que é top para dar ensino e a gente também está de olho nessas pessoas também, para elas, que a gente precisa valorizar. Os dons são dados para a edificação da igreja. Um tem o dom, né? Vai pregar, vai... E outro tem o dom de, realmente, de mestre, né? Então, João 14, 26, a igreja, bem bonito, por favor. Gente, olha que texto rico. Olha que chave que o Pai dá para nós. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Jesus falando, né? É o ajudador, é o consolador. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então, a gente só vai lembrar se a gente tiver contato com ele, se a gente tiver contato com a palavra. Os discípulos tiveram um tempo ali com Jesus, então eles iam lembrar de tudo que viveram. E isso foi passado, e chegou até nós. Bom te ver, Graciele. Bom te ver, princesa. E todos aqui, mas é porque eu não tenho visto às vezes essa princesa e eu estou vendo aqui ela nesta manhã. Deus te abençoe. As promessas do Pai, elas serão cumpridas na sua vida. Amém? Fica firme. Eu separei aqui, não estava no estudo, mas alguns nomes que são atribuídos ao Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo, né, que é o nome mais comum e direto, enfatizando a sua santidade, a sua natureza divina. Você vai encontrar também, algumas vezes, falando Espírito da verdade, Consolador, Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito de Cristo. Todas essas referências você vai encontrar na Bíblia sobre o Espírito Santo. Espírito de adoção, Paráclito. Espírito da promessa, Espírito de sabedoria e revelação, Espírito de glória. Olha, tudo isso é o que a gente tem à nossa disposição. Tudo isso, o Espírito Santo, ele faz por nós. Então, a gente tem ferramentas. Mais uma vez, eu vou destacar sobre o que nós cantamos aqui. Se ele está lá, a gente vai, mas, na verdade, a presença está conosco, a gente quer mais da presença. Então, se a gente sabe que tem uma presença maior, a gente vai atrás, a gente corre atrás dessa presença. Alguns símbolos que também são dados ao Espírito Santo, que você vai encontrar na Bíblia: a água, o fogo, vento, pomba, o selo, o óleo. Eita, a glória está à nossa disposição. Está precisando de mais unção? Tem óleo para descer fresquinho sobre a minha e sobre a sua cabeça. Óleo da unção, óleo da capacitação. Senhor, eu não estou me sentindo capacitado para isso. Pede e vai descer óleo fresco sobre você e sobre mim. Mas às vezes a gente não pede também, não é? Então, começando o estudo aqui, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Que também alguns não seguem essa linha, né? De um Deus trino, um Deus único, mas que ele, não no sentido direto aí da palavra, né? Que ele se divide, porque ele é único, ele não se divide, mas para você entender bem, que ele, além de ser único, ele tem na sua essência o Deus Pai, que foi o Criador, que é o Criador de todas as coisas. A partir da sua palavra, tudo muda, tudo nasce, tudo morre, vem nova vida, vem nova unção, tudo é dele, ele cria, vem dele todas as coisas, ele é o Criador. O Espírito Santo, que depois
que veio Jesus, que Ele nos entregou algo tão precioso que é o Seu Filho para morrer por nós, o Salvador. Aí depois Ele nos dá o Espírito Santo para estar conosco todos os dias. Então, Mateus 28, 19 é uma das referências. Você tem muitas referências que Jesus atribuiu, não só Ele, mas sabendo que tem Ele e o Pai. Ele disse muitas vezes isso. Ele e o Pai, nós somos um. Mateus 28, 19, por favor, a igreja. Então, se não fosse um Deus trino, se nós não acreditássemos nessa doutrina da Trindade, nós estaríamos fugindo da Bíblia, porque, olha que texto, batizando-os, poderia dizer, batizando-os em nome do Espírito, batizando-os em nome do Pai, batizando-os em nome de Jesus, mas não, eles são únicos, eles não tem como tirar um do outro, não tem. É como nós, né? Corpo, alma e espírito. Então, essa doutrina da Trindade afirma que Deus é único, mas que existem três pessoas distintas: Pai, o Criador, Filho, que é o Salvador, e o Espírito Santo, o Consolador. Embora sejam distintos, eles compartilham a mesma natureza divina e são igualmente Deus. Você vai ver também isso na Bíblia. Mesmo que esteja falando sobre o Espírito Santo, não está colocando menos ou mais, não está tendo essa diferenciação. Porque quando falamos do Espírito, estamos falando do Deus que servimos. Quando falamos de Jesus, estamos falando sobre o Deus que servimos. Quando falamos sobre Yahvé, estamos falando sobre o Deus Criador que nós servimos. Então, o Espírito Santo é uma pessoa tão real como Deus e como Jesus. O louvor me abandonou. Logo hoje que eu falei, hoje eu quero interceder pelo louvor. Falei, Isabel, me ajuda a lembrar. Hoje, no final do culto, nós vamos encerrar intercedendo pelo louvor. Ai, cadê todo mundo? Sumiu. Sumiu. Tadinhos, mas também a gente sabe a pegada, né? Você pode glorificar o Senhor por esses varões e varoas que estão à frente, né? O louvor está sempre à frente da guerra. Então, a obra do Espírito Santo pode ser vista desde o momento da criação até nos nossos dias. Os seus atributos, as suas qualidades. Ô, meu filho, termina de comer, em nome de Jesus. Agora quem ficou constrangida fui eu. Você merece comer. A obra do Espírito Santo pode ser vista desde o momento da criação até nos nossos dias. Os seus atributos, as suas qualidades, nos permitem identificá-lo como próprio Deus. Então, há qualidades, né? Há atributos relacionados ao Espírito que é do próprio Deus. São atributos e qualidades do próprio Deus. As citações bíblicas nos orientam a respeito. 1 Coríntios 2, do 10 ao 11. Para você não dormir, porque eu sei que numa pegada de sábado e estar aqui domingo de manhã é maravilhoso, mas também fica aquele clima, né? 1 Coríntios 2, 10 e 11. A igreja, por favor. Então, está fazendo referência a isso que falamos, né? Que nos permitem identificá-lo como o próprio Deus, porque 1 Coríntios 2, 10, 11 está dizendo: da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus. Então, é o Espírito que testifica do Deus a qual servimos. Porque você imagina, os apóstolos, né? Aprenderam lá com Jesus, fizeram a obra, mas de repente, alguém que nunca ouviu falar. Por isso eu estava falando com uma jovem também aqui, semana passada. Às vezes está em outra religião, outro segmento religioso.
Mas se começar a uma sede dentro do homem e da mulher sobre conhecer ao Senhor, que uma hora vai ser aguçada. Então, essa presença vai lá dentro do quarto, vai lá no banheiro, vai lá onde você estiver, que você estiver assim, puxa vida, não sei, agora de repente aconteceu isso comigo, né? Há 26 anos, servindo um segmento religioso, mas agora havia uma necessidade maior em mim, havia algo clamando dentro de mim. E é o Espírito do Abba Pai, que vai clamar. Não adianta, tá preocupado com o pai e a mãe? É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo, você crê nisso? Breve vão estar falando, como a minha mãe, ouvi da minha mãe. Minha filha, se eu soubesse que era tão bom servir esse Deus, eu já estava há muito tempo. Você vai ouvir isso para a glória de Deus. Você que está clamando por isso, vai ouvir isso. Não desista. Então podemos dizer que a compreensão da obra do Espírito Santo é fundamental para a vida do cristão, porque a função do Espírito Santo em nossa vida é muito específica para a nossa caminhada com Deus. Gente, não dá para um crente não buscar o Espírito Santo. Não desejar mais dessa presença. A gente vem aqui, é muito gostoso estar junto, é muito gostoso a célula, mas a gente precisa desejar ter momentos com Ele. Você imagina? Vou dar um exemplo dos casais aí que vão casar, estão mais próximos aí de casar, né? Dá esse exemplo a Larissa e César, Wesley e Rebeca. Ô, glória! Tô casando filho, ô glória! Renan e Vitória vão se casar. Mas imagina se os dois estão dentro da casa e não tem um relacionamento maior. O Espírito Santo, assim, a gente conhece ele hoje, mas a gente precisa buscar, desejar relacionamento. Um amigo conhece do outro por causa do relacionamento. Não é não, Rose? Eu te conheço, você já me contou algumas coisas, mas imagina. Claro que não vai ser assim que a Bíblia diz que ninguém pode ser pesado para ninguém estar todo dia na casa. Mas imagina, Rose. Todo dia a gente, né, se falar, eu vou conhecer mais coisas de você. Então, como eu vou conhecer mais, evangelista Orlando, do Espírito Santo, se eu tenho um conhecimento raso dele? Se eu nem sei onde ele está, se a presença dele está maior, que se está lá, eu vou lá. Mas como assim, se eu não sinto tanto essa presença? Mas por que eu não sinto? Porque eu não busco. Estou te aguçando aqui para ter mais relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo no Velho Testamento, ele está presente na criação do mundo com Deus. Gênesis 1, 2. A igreja. Tem gente que vai contra isso aí, gente. Falar que o Espírito Santo estava na criação, que é absurdo. Nós cremos que antes da fundação, o Pai já tinha um plano perfeito. Deus não é igual a gente não, gente. Começar por mim, que não sou tão organizada. Acho lindo quem está lá, né? Minha filha Isabel, ela tem esse negócio. Aonde eu vou? Então eu vou precisar disso. Ah, legal. Eu não, eu acordo. Aí quando eu acordar, eu vou falar, peraí, eu preciso de quê? O Pai é organizado, ele já sabia o plano perfeito para a criação. E aí na criação do mundo já estava lá o Espírito pairando sobre a terra. Havia treva, havia abismo, mas o Espírito pairava para que o haja do eterno acontecesse. E assim conosco. O Espírito Santo age em todo o Antigo Testamento, criando o mundo. Gênesis 1, 26. A igreja. Ah, gente, aplaude a Jesus aí, aplaude o nosso Deus. Que coisa linda!
Oh, meu Deus! Oh, glória! Oh, meu Pai! Não existe outro além do Senhor. Preste atenção, eu não vou ler todos os textos, senão a gente ficaria até aqui, até a noite. Mas aí, se você precisa depois das referências, olha isso. Ele está presente dando sabedoria e ciência. Está precisando de sabedoria? De mais conhecimento? Você tem Êxodo 31:3, Êxodo 35:31. Dando poder sobrenatural. É disponível para nós um poder sobrenatural. Juízes 4:6. Coragem. Está precisando de coragem? Miqueias 3:8. Falando através de algumas pessoas. 2 Samuel 23:2. 2 Crônicas 20:14-15. Você vai ver o Espírito. Aí já no Antigo Testamento, já falando através das pessoas. E ele continua, e falava depois através dos profetas. E hoje continua falando através dos seus servos. Tem servo do Deus Altíssimo aqui, que quer continuar sendo instrumento nas mãos do Senhor, através do Espírito Santo? Falando através de algumas pessoas, 2 Samuel 23:2, 2 Crônicas 20:14-15, levando pessoas de um lugar para o outro. Às vezes eu acho interessante, né? Até teve esses dias aqui uma ovelha, ela veio com muita tristeza falando, olha, a gente queria tanto uma casa própria, conseguimos a casa própria, mas agora estamos indo para um lugar distante da Betel. Mas, pastor, eu estou entendendo tanto que o Espírito Santo está nos tirando de um lugar para outro, para uma obra. Gente, discernimento. E eu creio nisso. Não é sempre não. Porque eu estou me mudando. Não é isso. A gente não pode generalizar as coisas, todas as coisas que a gente vive. Porque fulano viveu, eu vou... Não. Nos edifica o que fulano viveu. Talvez a gente viva o que fulano viveu. Mas o Senhor, Ele tem um plano sobre a minha e sobre a tua vida. Para viver aonde Ele nos conduzir. Então, levando pessoas de um lugar para outro. 1 Reis 18:12, você vai ver isso. Ezequiel 37:1. Designando pessoas para ajudar os seus servos. 1 Crônicas 12:18. Designando pessoas para fazer a obra de Deus. Esdras 1:5. Ensinando. Neemias 9:20. Guiando pelo caminho certo. Endireitando as veredas. Quando eu conheci o apóstolo, o Espírito... Vou abrir primeiro um parênteses, senão os jovens vão falar. Podem pensar que eu estou dizendo que Deus escolhe pessoas para alguém. Não é assim. Ele mostra, e aí cabe a mim, a você, a mim não, mas que eu já escolhi, graças a Deus foi uma boa escolha. Mas foi rocha até isso, né? Foi mole não. Ele não escolhe, ele dá direção. Ele mostra a minha vontade, tem obra aqui, vai ter tudo direitinho, né? Mas eu quis fazer isso com Deus. Às vezes a gente diz que o caminho dele é torto, mas não é torto, é porque a gente não está querendo se moldar ao caminho dele. É o que estava acontecendo comigo. O Senhor dava a direção, tenho obra, é por aqui, já estou preparando meu servo. Deus foi me dando essas direções. Mas eu não quero. Eu também não quero. Vai ser pastor, também não quero. Ser esposa de pastor. Não queria, gente. Hoje eu amo cuidar de você, eu amo. Eu digo isso diante do meu Senhor, eu digo isso aqui, eu digo isso aonde eu for, eu digo isso dentro do meu quarto, eu agradeço ao Senhor. Não é fácil, mas no Senhor Ele capacita. Então, Ele vai endireitando os caminhos e eu falava para o Senhor, um dia eu estava saindo para ir para um culto, e eu falei com o Senhor assim, sabe, em espírito, teus caminhos são muito tortuosos, Senhor. Aí eu chego num lugar, tinha um jovem que eu já estava querendo fugir do apóstolo, e estava de olho nesse outro jovem.
E ele ia pregar nesse culto no lar. O que o jovem me usa para falar? Ezequiel, capítulo 18. Você diz, os meus caminhos são tortos? Não é esse jovem torto aí não que tu está querendo? Gente, estou dizendo assim para vocês, tá? Então, às vezes a gente faz isso, né? Então, ele guia pelo caminho certo. Salmo 143, 10. Olha aí, jovem, pega aí. Vivendo no meio do povo, Ageu 2:5, são referências sobre isso. Nesse tempo, no Antigo Testamento, o Espírito era colocado e era retirado. Imagina se é feito isso hoje, gente. Ia ser um cai e levanta, um cai e levanta, um cai e levanta, né? Saiu, pum, voltou, pum, caiu, pum, levantou. Ia ser meio... Mas a graça... Mas não deixa essa graça se tornar barata não, que não é barato não, gente. Foi preço de cruz. Não dá para ficar cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Né? Então o Espírito era colocado e era retirado. De sobre quem e de quem o Senhor desejasse. E quando o Senhor desejasse. Salmo 51, 11, nós vemos Davi falar sobre isso. Coloca aí, Salmo 51, 11. A igreja. Agora, realmente é um coração quebrantado e contrito. Você não vê ali Davi repetir esse erro. Você viu depois Davi repetir esse erro? Ele caiu com Betseba. E ele se constrange. Não retira de mim o teu espírito. Mas meu Deus... A pessoa, se Davi ficasse toda hora, aí vai de novo lá para a sacada, da onde ele caiu, e olha de novo, e agora já não é Betseba, porque Betseba agora é esposa, mas agora já tem outra nua lá, opa. Puxa vida, estou querendo colocar um peso sobre a sua vida, estou querendo dizer para você, que o Senhor, Ele é um Deus de misericórdia. Mas será? Como fica, né? Todo dia... Senhor, o Senhor falou que não era para passar a mão ali, mas eu passei de novo. E a Bíblia é tão radical. É melhor que a mão seja retirada do que entrar no céu sem aquela mão, né? Então, estou dizendo isso, não foi fácil para mim como jovem não, gente. E não é fácil para você como jovem não. Mas vamos fazer como José, corre. Ai, tá quente o negócio, imagina, a esposa do meu patrão, mulherão. Imagina olha, ela tá de olho em mim, que tá de olho nada, é Satanás querendo usar para te tirar da presença. Pá, o cara todo saradão tá de olho em mim. Preste atenção, se não é para te tirar da presença. Se for de Deus, vai ser saradão mesmo, porque tem que cuidar do corpo. Mas tá cuidando do corpo para quê? Para mostrar lá que é bombado? Peraí. Então, o Espírito era colocado e tirado. 1 Samuel 16, 14. A igreja. Estou bebendo água aqui, estou pensando, cachaceiro é assim mesmo, de gole em gole, né? Eu com água, graças a Deus, né? Gente, bebe água, hein? Vou abrir um parênteses aqui grande, letras garrafais. Bebe água, o corpo precisa de água. E a gente está falando do Espírito Santo, olha, o Espírito Santo é água, a gente precisa da água do Espírito, mas a gente precisa de água para o corpo. Ei, Isabel! Certo tempo eu falava para elas, eu parei de falar porque já estão adultas, aí mais de vez em quando eu falo, bebe água, mas enfim. Falei, quando o Papai do Céu me levar, vocês vão ficar ouvindo assim, bebe água. Caraca, minha mãe falou tanto isso que parece que ela tá... Tô brincando, vai ter isso não, tá? O Espírito tá lá com o Pai. No Velho Testamento, Deus prometeu derramar seu Espírito sobre as pessoas. Há uma promessa. E a gente vê isso lá em Joel 2, não é? Que a gente fala tanto no avivamento. Uma promessa que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne.
E essa promessa declarava que o Espírito jamais iria ser retirado dos que aceitassem o Redentor. Isaías 59, 20 e 21. Por favor, a igreja. Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor por essa palavra. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada. O Espírito Santo agora no Novo Testamento. O Espírito Santo agiu constantemente no Novo Testamento. Como, por exemplo, na concepção, quando Maria engravidou, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Mateus 1,18, Mateus 1,20, Lucas 1,35. Conduzindo Jesus e outras pessoas para outros lugares. Você vai ver aí o Espírito conduzindo. Quem levou o Senhor para o deserto? Quem levou o Senhor para o deserto, conduziu ele para o deserto? Diz o texto que o Espírito conduziu Jesus para o deserto. Deserto às vezes e muitas vezes na vida do crente não é para matar, é condução, é o Senhor conduzindo, é o Espírito conduzindo para dar crescimento. Sei que nessa hora é difícil dar aleluia, porque eu já passei por desertos, mas Ele está lá conosco. Às vezes tem deserto que é a gente que entra, isso aí é bem verdade. Vou ali dar uma chegadinha no deserto, não. Mas o Espírito nos conduz às vezes, e muitas vezes para crescimento. Então, conduzindo Jesus e outras pessoas para outros lugares, Mateus 4:1, Lucas 2:27, Lucas 4:1, Atos 8:29, Atos 8:39. Você que é líder de célula, se em alguma parte que você perdeu, ou enfim, porque o teu liderado vai te perguntar alguma vez. Então você tem que, não dá para eu ficar destrinchando todos os textos, senão a gente demoraria. Mas você, como líder de excelência, isso aqui que a pastora falou, preciso ver, porque se me perguntar, e se tiver dúvida, vem para nós, só que não dá para destrinchar todos os textos. Revelando acontecimentos, Lucas 2:26. Durante algum tempo, antes de Jesus enviar o Espírito Santo, estava sobre as pessoas da mesma forma que acontecia no Antigo Testamento. Lucas 1:15. A igreja. Ele está falando de quem esse texto, gente? De João Batista. O Espírito Santo no ministério de Jesus. Olha aí. Não é de qualquer pessoa, não. O Espírito Santo no ministério, testificando o ministério de Jesus. O Espírito esteve sobre Jesus. Isaías 11:2, a promessa já, né? Do que viria. Isaías 11:2, Isaías 61:1, Mateus 3:16, por favor, mídia. Imagina isso. O próprio Senhor ali no batismo, aí para ter a testificação, vem como uma pomba, o Espírito Santo sobre ele. Esse é o meu filho amado, em quem me alegro. Você sabia que essa palavra é para mim e para você? O Senhor, nós podemos testificar do Senhor, dizer: essa
Esse é meu filho, é minha filha amada, em quem eu tenho alegria, em quem eu me comprazo. Você tem dado alegria para o Senhor? Você tem dado alegria para o Espírito Santo? Há uma multidão aí fora a ser salva, e nós precisamos ser a resposta para esse povo. Não que sejamos nós, mas a presença do Todo-Poderoso está em nós para ser resposta. Não somos a melhor igreja, nunca seremos os melhores pastores, mas a gente zela por essa palavra. E a gente cuida, a gente trata, mas a gente não vai deixar, presta atenção, a gente não vai deixar que venha gente para manchar esse ministério. A gente não vai permitir, nunca permitiu. A igreja chegava a 30, a palavra era pregada, voltava para 10, não tem problema. Não queremos, Deus não quer, mas se tiver que reduzir para ser aqueles que vão chegar ao céu, a gente vai pagar esse preço. Tem gente tentando bagunçar esse ministério, não vai bagunçar. Fofoca não cresce aqui dentro. Se a gente for falar do irmão, é para elevar o irmão. Ah, mas o irmão está vacilando. Então eu vou orar pelo irmão. Eu vou chamar o irmão para orar. Tem líder nesse tempo sendo cuidado. A gente não está expondo o líder, não. A gente está chegando, trazendo ele para perto para dizer: você é muito amado, para nós perdermos você. Nós não queremos que a tua família se perca. É isso. Agora a gente trata, a gente cuida, a gente faz. Não somos perfeitos, mas a gente se une. Se precisar se unir para você casar, a gente se une. Se precisar, como já fizemos, porque você quer dar 15 anos para tua filha, a gente sabe que você não consegue, a gente sabe o quão precioso é isso. A gente se une, a gente é uma família. Agora vir para cá para bagunçar o ministério, não vai ficar. Não vai. E a árvore está balançando, gente. Jesus está balançando aí para tirar fruto podre. Porque já tentou ter conserto, não quer conserto. Não é brincadeira, não. É um espírito excelente que está dentro de mim e de você. Não é qualquer coisa que a gente recebeu, não. É um espírito excelente. É para todos os dias, Lucas, a gente acordar e falar assim: Senhor, como eu sou merecedor, ou melhor, perdão, tira isso aí. Como eu preciso, faltou a palavra, como eu preciso da tua graça, da tua misericórdia. Eu estava ali e estava aí também, porque eu estava falando para minha filha, esse negócio de dar estudo para mim é muito complicado, gente. Mas eu sou obediente, é você que vai dar o estudo, sou eu que estou dando aqui o estudo. Aí eu falei: Senhor, ajuda o teu povo. Porque eu reconheço que para dar estudo eu não sou tão, né? Senhor, me ajuda, porque o teu povo precisa receber. A gente precisa ter essa hombridade, se colocar diante do Senhor. Tem hora que a gente não está conseguindo e falar: Senhor, está difícil demais para mim. Está difícil. E o Espírito Santo está lá juntinho, ouvindo você falar isso. Juntinho. Jesus agia no poder do Espírito. Lucas 4,14, Lucas 18, tá meio, Lucas 4,14 e Lucas 4,18, Lucas 10:21. Ele expulsava demônios pelo poder do Espírito Santo, e isso foi delegado a nós também. Mateus 12:28. João profetizou que Jesus batizaria com o Espírito Santo, que também é uma dificuldade em alguns segmentos. Jesus, ele profetizou. Ou melhor, João profetizou: aquele que vem depois de mim é maior que eu. E ele batizava com batismo de arrependimento. João 1, 32, 33, a igreja.
Fala sério, né? Porque você vê lá na concepção de João, já uma promessa sobre João, e que ele seria diferenciado. Mas ali, olha o que ele fala. Eu vi o que aconteceu. Ah, meu Pai. Jesus agia no poder do Espírito. Não, já falei, aqui embaixo. Jesus confirmou essa profecia que nós acabamos de falar sobre João. Atos 1:5, sobre o que João profetizou. Atos 1:5. Quer prova mais contundente do que da própria boca do mestre? Portanto, tudo no ministério de Jesus envolvia o Espírito Santo. Jesus promete o Espírito Santo. Jesus fez várias vezes a promessa que enviaria o Espírito Santo quando deixasse a terra. Textos bíblicos: João 7, 38 e 39, João 14, 15 ao 17, João 14, 26, João 15, 26, João 16, 7, João 13 e Atos 1, 5 a 8. Jesus prometeu que o Espírito seria um guia da verdade. João 16, 13. Prometeu que ele seria ajudador. João 14, 16, 17. Prometeu que ele nos ensinaria e nos faria lembrar o que Jesus disse e o que deveríamos dizer e fazer. Lucas 12, 2, João 14, 26. Nos prometeu que ele até falaria por nós. Mateus 10, 20. Marcos 13, 11, nos prometeu que daria testemunho de Jesus. João 15, 26, João 5, 7, 8. A descida do Espírito Santo. No texto de Atos, que tão bem conhecemos, capítulo 2, do 1 ao 18, temos um fato profetizado no Antigo Testamento, como eu falei, em Joel 2, 28 e 32, a respeito do Espírito. Jesus havia orientado os discípulos que ficassem em Jerusalém e esperassem a promessa do Pai, que enviaria o Espírito Santo. Atos 1, 4, 8. O Espírito Santo na igreja primitiva. O Espírito esteve presente em toda a vida da igreja primitiva. Ser cheio do Espírito Santo era um requisito para ser líder na igreja. Era um requisito. Ser cheio do Espírito Santo. Atos 6, 3, 5. A igreja. A gente tem algo muito maior para dar. A gente pode dar sim. E é um dever da igreja também, é um dos deveres da igreja, agir na ação social, né? Mas a gente tem algo muito maior, é fazer a pessoa se levantar, se tornar digna e ir à frente. O Espírito é quem escolhia e enviava os missionários. Ele continua fazendo isso. É o Espírito quem escolhia e enviava. Ele continua fazendo isso. Por isso a gente não pode questionar. Por isso a gente precisa ter cuidado em questionar. Foi levantada a evangelista? Fala com ele. Porque tem alguém aqui que foi separado por ele para dar direção à igreja. Então, nós precisamos guardar muito os nossos lábios sobre isso. Ele escolhia e enviava. Atos 13, do 2 ao 4. Atos 16, do 6 ao 7. Se você tiver que responder, olha aí, ó. Atos 20, 23. Atos 21, 4. Aliás, eu quero aproveitar e abrir também um parênteses aqui sobre isso. A gente orou sobre unidade. Oh, Senhor.
Nós somos corpo. Nós somos a noiva. Nós somos a igreja. Eu não concordo com a liderança de fulano. Tem que orar, gente. Tu não concorda? Tu acredita no poder que está aí no teu joelhinho, na tua boca? Então fala com o Pai, porque Ele é dono da obra. Ah, eu até, mas está junto, não. Vai pro céu, tem que ir juntinho, né? Quem é que não vai dos dois aí? Alguém vai ter que ficar. A Bíblia diz que dois estarão, um vai, outro vai ficar. Vai ver que é isso, né, Larissa? É. O parênteses que eu estou abrindo é para dizer para você que há pessoas afins. Ou seja, Thaís, claro que nem todo mundo vai concordar com esse rosto bonito que você tem. E tudo bem, Thaís, né? Essa pastora grita muito. Me perdoa, eu não queria não. Ora por mim. Não sei como é que esse povo aguenta a pastora na célula, não. A pastora grita. Não, na célula eu grito, Flávio, né? Mas a gente vai juntinha pro céu. Tu vai juntinho pro céu. Como é que esse negócio resolve logo isso? O Espírito está querendo te usar mais. Tu está dizendo, não, ficar perto dele, aí é outra questão. O Senhor está querendo fazer uma obra linda e você está fugindo. E o ferro, afia o ferro. Tem alguma coisa aí que ele é muito parecida contigo. Tem alguma coisa aí que ela é muito parecida contigo. Aí por isso tu não está suportando. O ferro, afia o ferro. Deixa o Espírito trabalhar. Você é tão carente da misericórdia quanto ele, quanto ela. Será que a misericórdia é só para você? É só para mim? Não. A mesma misericórdia que ele tem por mim, ele tem por esse chato que você não quer suportar, ou por essa chata. Mas é teu irmão em Cristo, é minha irmã em Cristo. Somos corpo. Se eu cantar, vai todo mundo embora. Não vou nem cantar, né? Assim, bem ajustado. Isso é de Deus. A mão não pode dizer para o pé que não precisa dele. Agora, claro, gente, tem umas células aí que estão migrando. Eu seria uma idiota se eu dissesse para você, vai para a célula de fulano. Não, tu vai para a célula que você tem afinidade. Não, vem para a minha célula, vem para a minha célula. Estou louquinha para multiplicar a célula, mas prefiro fazer a vontade de Deus. Ter você insatisfeita na minha célula, não quero. Vai estar na minha célula quem me suporta nas minhas chatices. Te amo. É isso. Está complicado lá na tua célula? Ora ao Senhor. E não tem problema nenhum nisso. Teu líder, ele pode até ficar triste, claro, quem quer perder liderado. Mas se não tem afinidade, ora ao Senhor. Deixa eu ver aqui, tem a célula fulano. Peraí, vou na célula. Cara, nós temos liberdade para isso. Mas não é porque não consegue estar junto. Não é porque... Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja só crescia e só cresce com a ação do Espírito Santo. Atos 9:31. Os pecados da igreja eram e são tratados pelo Espírito Santo. Atos 5, do 1 ao 11. Você vai ver também lá em 1 Coríntios, você vai ver a igreja de Corinto, a igreja que tinha todos os dons, mas era a igreja cheia de problema. Ué, somos humanos. O Espírito fazia com que a palavra de Deus fosse pregada com coragem. Atos 4:31, Romanos 15:9. E amanhã nós vamos para a rua com coragem, dada pelo Espírito, para ganhar mais mulheres, ganhar homens, ganhar crianças também, idoso, homens e assim todos que o Senhor nos entregar amanhã para a gente poder orar e que o Senhor faça a obra dele e que a obra dele cresça para o louvor e glória do nome dele.
O Espírito enchia os discípulos de alegria nos momentos difíceis. Atos 13, 51, 52, está difícil, olha aí. O Espírito Santo na vida do crente. Para ser salvo, o homem precisa nascer do Espírito. Por isso que o apóstolo pede. Vai lá insistir não, às vezes... Ai, meu Deus, vai lá e vai... Olha, está fazendo uma... Não, isso é uma obra do Espírito. Deixa o Espírito fazer. João 3, 5 a 8. Então tem que nascer da água do Espírito. Se vier aqui por emocionalismo, por pressão, vai nascer na emoção e vai nascer na pressão. Não vai nascer da água do Espírito. Precisa nascer da água do Espírito. O batismo deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Quando aceitamos a Jesus, passamos então a ser templo do Espírito Santo. E Ele passa a habitar em nós. Coisa linda. 1 Coríntios 3, 16. 1 Coríntios 6, 19, 2 Timóteo 1, 14, 1 João 3, 24, 1 João 4, 13, Romanos 8, 9. Passamos a ser templo do Espírito Santo. Passamos a ser morada, habitação do Espírito. O Espírito nos sela no momento em que aceitamos ao Senhor Jesus. Efésios 1:13 fala sobre o selo. 2 Coríntios 1:22. 2 Coríntios 5:5. O selo é para sempre. E o Espírito não pode mais sair de nós. Ele fica apagado. Ele fica entristecido. Mas ele está ali, uma vez que ele entrou. Quando pecamos, porém, entristecemos o Espírito Santo que está em nós. Isaías 63:10 e Efésios 4:30. A igreja. Não entristeçamos o Espírito. 1 Tessalonicenses 5:19. Não apague, né? Não apague o Espírito. Ele está aí em você. E às vezes até pela misericórdia, né? A gente vê que às vezes uma pessoa não está tão com relacionamento com o Espírito Santo, mas por uma urgência do Senhor, por amor a uma vida, Ele nos usa a si mesmo. É por isso que às vezes a gente vê, infelizmente, pessoas que estão distantes da comunhão, já não buscam o Senhor, e pela misericórdia o Espírito Santo usar, aí acha que está bom assim. Mais uma vez, nós somos corpo, e o membro do corpo não pode ficar longe da cabeça, que é Cristo. Deus age em nossa vida através do Espírito Santo, em contato com o nosso espírito. Ele também revela as coisas de Deus para nós, as profundidades, né? De Deus ele revela. Romanos 8, 14, 16. 1 Coríntios 2, 10, 16. 1 Coríntios 2, 6, 17. Aquilo que o olho não viu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é aquilo que o Senhor tem para nós. Ou seja, a sua ação é a ação de Deus dentro de cada cristão. Ele zela por nós. Ele tem ciúme de nós. Tiago 4, 5. Viu, namorado? Viu, marido? Por isso que eu tenho ciúme de você. Ciúme não doentio é uma coisa boa. É um cuidado, né? Ciúme não exagerado é um cuidado. Ah, claro, hein? Tá barrigudo, mas é meu. É branquelo, mas é meu. Aí eu cuido, né? Desencosta, é meu. Não tem problema não, gente. É
É minha. Que é isso? É minha. Né? Os homens falando, né? Vai ficar de olho que é minha, tá ali, ó. Isso mesmo, é zelo. Imagina, não quer saber onde está, se está ou não está, se foi ou não foi. Não. É qualquer coisa para você? Não. Gente da minha terra. Junto com o Espírito Santo, nosso coração fica cheio de amor. Amor. Amor, não é contenda, não é divisão, é amor. Mas também quando tem que mandar embora, a gente manda também, né? Com graça, com sabedoria. Ô, querida, essa igreja aqui já vi que não tem o teu perfil, né? Por favor. Por favor. Com amor. Romanos 5:5 e alegria, Romanos 14:17. Com amor, Romanos 5:5. Com alegria, Romanos 14:17. Para fazermos a obra de Deus, precisamos estar cheio do Espírito Santo. Atos 6:3-5. Para isso, nós podemos pedir que o Espírito Santo encha as nossas vidas. Até a gente canta, né? Espírito, encha a minha vida. Peça. Lucas 11:13, pediu enchimento. Portanto, o crente deve se encher do Espírito. Efésios 5:18. Agora, há uma luta na vida do crente entre a carne, os desejos da carne e o Espírito. O crente que se deixa levar pela carne, pelos desejos, pelas vontades, comete pecado. O crente que se deixa controlar pelo Espírito e evita o pecado. Nós temos um manual tão bom, que às vezes a gente vai se capacitar para outras coisas. Vamos nos capacitar para servir ao Senhor, para fugir do desejo da carne. Essa carne grita, gente. A carne, ela quer as coisas da carne, mas está um Espírito aí dentro também clamando. Romanos 8:1-17. Não há condenação. Mas não é porque não há condenação, porque a Bíblia diz que Satanás está ao derredor, bramando como leão. O Espírito de Deus, ele está juntinho de nós. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Mas se imagina, tá os anjos de Deus, tá os demônios, porque o mundo espiritual é real. A gente está aqui, os anjos guerreando por nós, o Espírito Santo presente em nossas vidas, mas também, meu filho, os anjos da maldade estão só esperando uma brecha. Aí você imagina, todo dia ou quase sempre, tá os anjos lá, foge, cara, foge, menina, vai lá rapidinho, entra, bebe uma água, vai. E os demônios estão, olha que delícia, ó, tá na hora, vamos embora. É uma guerra. Gálatas 5:16-25. Gálatas 6:8. Não tem esse que vai dizer, não tenho pecado. A Bíblia diz, já está mentindo, já é mentiroso. Os olhos, vem através do olho, vem através do ouvido, a gente ouvir algo e cair. As concupiscências, os desejos da carne. Mas o Senhor está dando aí uma receita tremenda. As coisas do Espírito, buscar as coisas do Espírito para guerrear contra a carne. Assim, o processo de santificação se dá por meio do Espírito. O apóstolo fala muito isso. Santificação não é um ato, é um processo. Romanos 8:26-27, é um processo. Perdão, fugi aqui. 1 Coríntios 6:11.
processo da santificação. Tito 3, 5, 6. Processo da santificação. O Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas e intercede a Deus por nós. Às vezes a gente não sabe nem como orar, mas Ele intercede ao Pai por nós. Romanos 8, 26, 27. A unidade da igreja deve ser no Espírito. Efésios 4, 3, 4. A espada do Espírito é uma peça da armadura de Deus que está disponível para todo crente. A espada, a palavra. Efésios 6, 17. Jesus nos fala sobre o pecado da blasfêmia contra o Espírito. Um pecado que não será perdoado. Todo pecado será perdoado, mas o pecado em blasfemar o Espírito, Mateus 12, 31, 32. Atribuir algo que é do Espírito a Satanás. Está blasfemando. Atribuir algo que é santo. Se a gente não está entendendo, tem alguns movimentos que a gente fica meio... Se a gente não está entendendo, a gente precisa ir só falar com Ele. Senhor, eu não estou entendendo, mas se é do Senhor, me esclarece. Mas não blasfemar. Os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo moveu homens para produzir todas as profecias das Escrituras. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Eu creio nisso. Toda a Escritura, se foi colocada aqui, tem fundamento para nós. 2 Pedro 1, 21. Ele também dá dons, habilidades espirituais aos membros da igreja para realizar o trabalho do ministério. 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. É Ele quem dá os dons. Então, pastor, eu ainda não sei qual é o meu dom. Busca o Senhor. Mas cada dom é dado por proveito de todos, para edificar os outros. E não segundo cada pessoa pede, mas como o Espírito quer. Hebreus 2,4. Isso é muito importante entender. Hebreus 2,4. Para encerrar, o batismo com o Espírito Santo, o que é? O batismo com o Espírito Santo é revestimento. Diga comigo, revestimento. Revestimento de poder. Lucas 24, 49, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
O batismo com o Espírito Santo é uma promessa para todo aquele que crê e faz parte da igreja de Cristo. É um revestimento de poder que visa capacitar o cristão a testemunhar sobre Cristo e realizar a obra de Deus no poder e na virtude do Espírito. Atos 1:8. Mas para receber esse batismo é preciso crer, buscar, como fizeram os primeiros cristãos, que permaneceram em oração, como em Atos 2:14, aguardando o cumprimento da promessa de Jesus, em Atos 1, do 4 ao 5. O batismo com o Espírito Santo é um importante fator para aquele que deseja ter um bom êxito em seu ministério cristão. Daí a preocupação de Paulo em saber se todos os discípulos de Jesus haviam recebido tal revestimento de poder. É isso que vemos e que vamos ler em Atos 19, de 1 ao 6. Amém? Muito claro o texto, né? Muito claro. Depois de receberem o batismo com o Espírito Santo, que ficaram obedientes ali até que o Espírito descesse, agora Paulo podia testificar que todos precisam ser batizados pelo Espírito. E você vê que eles disseram, mas o que é isso? A gente nem sabe o que é isso, o que é o Espírito Santo. E Paulo vai ali relatar, né? Em suma, quem pode receber o batismo com o Espírito Santo? Todo cristão em comunhão com Deus e com a igreja, e não apenas alguns, é para todo aquele que crê e busca tal batismo com determinação. Evidências do batismo no Espírito Santo. Nós, do Ministério Batista Betel, cremos que o falar em línguas é uma das evidências para se aferir se a pessoa foi ou não batizada no Espírito Santo, como está em Atos 11, 15 e 17. O que se deu no dia de Pentecostes, Atos 2:4, repetiu-se também na casa de Cornélio, Atos 10:46. Repetiu-se em Éfeso, Atos 19:6. Repetiu na vida de Paulo, Atos 9, 17 e 18. Em 1 Coríntios 4, 14 e 18. Em Samaria, Atos 8, do 20 ao 21. O Espírito Santo e o homem sem Deus. Para o homem sem Deus, o Espírito faz um convencimento interior. João 16, do 8 ao 11. Revelando dentro de cada pessoa do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito também dá liberdade para os que estão presos no pecado. 2 Coríntios 3, 16, 18. Que o próprio Espírito Santo complete a obra e nas dúvidas que você tiver, Ele revele a vontade do Senhor para a sua vida, no nome de Jesus. E que você possa se firmar no Senhor a cada dia para fazer a obra do Senhor. Amém? Você pode aplaudir a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós, venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.